No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho acerca da tricotomia, essa matéria estudada na teologia, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre as partes distintas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que nós possamos esclarecer um pouquinho mais sobre as nossas vidas, para que nós possamos buscar o autoconhecimento que é tão libertador das nossas vidas. Então vamos aprender um pouquinho o que significa essa tricotomia? Tricotomia é a expressão que indica uma divisão em 3 partes, cada qual com a sua função específica. O termo também se aplica à teologia para designar a interpretação do que o homem compõe-se de 3 partes distintas, ou seja, o espírito, a alma e o corpo. E dentro dessa tricotomia que nós temos a alma, e quando a gente fala sobre a alma, o estudo que estuda a alma se chama teologia da psique, onde nós estudamos sobre a alma, porque alma no grego significa psique, onde os psicólogos falam, os psicanalistas, os psiquiatras, então envolve toda essa questão do intelecto, toda essa questão da mente, da razão, da vontade, dos desejos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho de cada uma delas. Vamos aprender sobre a tricotomia, que é essa divisão distinta, onde separa corpo, alma e espírito. E vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa alma. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Vamos ver o que a palavra diz no livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, buscarmos estarmos em santidade, tanto no corpo, na alma e no espírito. É buscar andar uma vida com Deus, uma vida que nos leva nesse caminho de santidade, porque santidade, ela é um processo diário nas nossas vidas e é um processo que se torna um estilo de vida. O que acontece? A santidade fala de caráter, fala de mudança de vida, mudança de mente. Então, a santidade, a melhor definição para a santidade é o que faria Jesus? Ou seja, todas as situações da minha vida, no trabalho, na escola, nas ruas, aonde eu estiver, é olhar com o olhar como Jesus faria, como Jesus ele agiria diante dessa situação. Então, santidade é algo muito importante para os nossos dias atuais. É um modelo de vida. Então, é um novo olhar para a vida. Eu vou olhar para a vida em todos os aspectos, pensando como agiria Jesus. O que está escrito na Bíblia que Jesus fazia quando era afrontado, o que Jesus fazia para manter a sua comunhão com o Pai, apesar dele ser filho, apesar deles serem um. Então, qual era o meio que Jesus usava para manter-se em uma vida de santidade? Que ele é santo. Então, é nós buscarmos esse olhar para a palavra. O que faria Jesus quando alguém me fere? O que faria Jesus quando alguém me afronta? O que faria Jesus numa situação difícil? Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, santidade acaba se tornando um estilo de vida. Eu começo a olhar tudo em minha volta e tenho que trazer essa pergunta para mim. O que faria Jesus nessa situação? Então, aí nós vamos buscar o modelo de santidade que é Jesus. O nosso modelo de santidade é a palavra de Deus e Jesus é a palavra. Então, na tricotomia, nós estudamos essa divisão de espírito, alma e corpo. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje e vamos aprender um pouquinho da psicologia, da teologia da psique, que é a alma. Então, nós vamos aprender um pouquinho de cada um no dia de hoje. E assim, Márcia, é um estudo que muito apanhado? Não, é só um resumo para a gente ter um pouquinho de noção e para que a gente possa aprender a mergulhar mais dentro da palavra do Senhor, dentro do autoconhecimento, buscar a direção para as nossas vidas, buscar um caminho de santidade.
e rever os nossos conceitos, ver aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso buscar novos valores, o que que eu preciso fazer diante da palavra do Senhor. Então é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. E para começar, nós vamos falar sobre a definição de alma. A alma no grego, ela significa psique, por isso que a gente fala teologia da psique. E na nossa alma fica alojado os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu separei aqui dentro do grego, no sentido bíblico, 10 características da alma que fica alojada na nossa alma. Isso é dentro do grego, das camadas do grego, que diz assim: dentro do contexto da alma nós temos sentimentos, emoções, motivações, prioridades, coração, desejos, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Ou seja, separei aqui 10 elementos. E dentre esses 10 elementos, depois eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, como que eu santifico isso na minha vida, como que eu busco essa santificação para minha alma, essa renovação de mente, essa renovação de entendimento. Depois eu vou deixar os versículos na descrição do vídeo, porque são muitos versículos. E aqui, algo que me chamou a atenção é emoção, um dos aspectos que estão alojados na nossa alma, que fala de intelecto, vontades e desejos. Nós temos a emoção. E as nossas emoções têm a origem no latim esmovere, que significa mover para fora. Ou seja, as nossas emoções, elas têm que ser expostas, elas têm que ser colocadas para fora. E dentro das nossas emoções nós temos a raiva, nós temos o medo, nós temos a alegria, nós temos a tristeza. E aí vai um conjunto de emoções, que eu não quero entrar aqui muito a fundo, é só um resumo, um apanhado. Então, nós temos um conjunto de emoções e essas emoções, elas vão interagir nas nossas vidas. Vou te dar um exemplo de uma emoção, o medo. O medo, ele se torna como um mecanismo de defesa, muitas vezes, na nossa vida. Porque, às vezes, nós olhamos uma situação e a gente sente medo. Então, nós iremos nos defender. Então, o medo, ele se torna um mecanismo de defesa. Agora, o medo se torna ruim quando ele paralisa as nossas vidas, quando se torna uma doença. Então, mas tirando isso, o medo é uma das nossas emoções e faz parte de um dos nossos mecanismos de defesa, que vai nos defender, de proteção. E nós temos a alegria, a tristeza, e dentro da tristeza nós temos a depressão, a ansiedade e por aí vai. Então, a nossa alma, ela tem essa necessidade, a gente tem necessidade de expor para fora, de despojar, mover-se para fora, despojar. Por isso que a palavra do Senhor diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A cura, ela vem no falar. Então, na medida que eu estou passando por uma situação, eu coloco para fora, eu exponho essa situação, eu obtenho a cura. E quando tem estudos que foram comprovados, que quando colocou pessoas que têm dificuldade de se abrir num determinado ambiente e colocou pessoas que falam espontaneamente sobre os seus problemas, sobre os seus medos, sobre as suas ansiedades, e foi comprovado que as pessoas que se abriam, que colocavam para fora, que se despojavam, elas tinham cura mais rápido. Elas não ficavam tão doentes quanto as outras que não despojavam, contra as outras que não falavam. Então, tem essa diferença. Então, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos desejos, nós temos essa necessidade de despojar, de colocar para fora. E quando a gente não coloca, muitas das vezes a gente adoece. Então, eu posso colocar para fora nas orações? Posso, glória a Deus. Eu posso ligar para um amigo e conversar com um amigo?
super válido, porque ninguém vive sozinho. Deus não nos criou para ficarmos sozinhos. Deus nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros. Então a cura, ela vem no falar, na medida que eu despojo, na medida que eu coloco para fora. E as nossas emoções, elas são visíveis. Quando nós estamos tristes, nós vemos que o nosso semblante fica mais caído. Quando nós estamos alegres, aquele sorrisão. E aí, quando nós estamos com medo, aquele olhar assim espantado. Então, na nossa alma, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, do nosso intelecto. Então, está alojado na nossa alma. Por isso que o Senhor fala que nós temos que ter uma renovação de mente, ou seja, uma mudança. E essa mudança vem com a busca da palavra, essa mudança vem com a meditação diária da palavra. E o que acontece? Quando nós nos convertemos, o nosso espírito, ele diretamente já se conecta com Deus. Ele é a parte que nos liga com Deus, o nosso espírito. Ele é essa parte que a palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o nosso espírito está disposto à adoração, ele está disposto à busca, o nosso espírito ele está preparado, mas a nossa carne, a nossa natureza, ela é fraca. Então, ou seja, quando nós nos convertemos, a nossa alma não se converte. Por isso que muitas das vezes nós temos uma vida de oração, vamos ao monte, vamos na vigília, e aí o que acontece? A gente tem uma vida espiritual maravilhosa, porém nós passamos por momentos de depressão, de ansiedade, de tristeza, de medo, de angústia. E nós vemos muito isso no salmista Davi. Se nós lermos alguns salmos de Davi, Davi vai dizer o seguinte: nem todos os salmos são de Davi, mas alguns salmos que são de Davi, ele vai dizer o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ou seja, era um estado que ele se encontrava. A alma dele se encontrava amargurada, a alma dele se encontrava angustiada. Então isso faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. As emoções, elas são reflexos os sentimentos são reflexos das emoções. As emoções vêm, a tristeza, o medo, e aí vem os sentimentos de angústia, de depressão, e por aí vai. Então, dentro desse contexto, nós precisamos aprender o seguinte: não é porque a pessoa está com uma depressão, porque a pessoa está com medo, que a pessoa está triste, que isso significa que a pessoa tem ausência de Deus na vida dela, ou que a pessoa não confia em Deus, ou que a pessoa não busca Deus. Mas isso significa um estado que a alma daquela pessoa se encontra, o estado que as emoções daquela pessoa se encontram, o estado que o intelecto daquela pessoa se encontra. Então, quando nós falamos de alma, nós temos que entender o seguinte: nós estamos falando sobre razão, sobre intelecto, sobre emoções, sobre vontade. Na psicanálise, nós estudamos isso como o id, o ego e o superego. E na palavra do Senhor, nós estudamos como a nossa alma, que fala sobre o sobre a nossa alma, que fala sobre a nossa sede dos desejos, sede das emoções, sede dos sentimentos, essa mistura de sentimento dentro de nós, que muitas das vezes outrora estamos alegres, outrora estamos tristes. Então nós não podemos confundir isso com a ausência de fé, nós não podemos confundir isso com a ausência da presença de Deus. Isso simboliza estados em que nós passamos na nossa vida. E esse estado que nós passamos na nossa vida tem muito a ver com os ambientes que nós estamos e o momento que nós estamos vivendo. Então, o momento que nós estamos vivendo, o ambiente em que nós estamos vai afetar diretamente nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Ou pode ser algumas lembranças do passado, algum trauma, alguma situação vivenciada, onde a pessoa não passou por uma cura, onde a pessoa precisa de um tratamento, porque tudo fica alojado em nós, na nossa alma, desde o ventre da nossa mãe. Então tudo fica alojado na nossa alma.
a sede dos sentimentos, do intelecto, do desejo, das nossas vontades. Então nós precisamos entender isso. E o nosso espírito não, nosso espírito é o que nos liga a Deus. O nosso espírito, ele anseia por Deus. O nosso espírito, ele está pronto, ele vai sempre nos conduzir à busca do Criador, ele vai sempre nos conduzir a Deus. E a nossa alma vai ser esse cabo de guerra. A nossa alma puxando para um lado e o nosso espírito sempre reto, sempre na vertical, sempre em conexão com o Criador. Porque é o espírito que nos liga a Deus. Então nós precisamos entender isso. E o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo físico, é isso que está visível. E o nosso corpo adoece. O nosso corpo precisa de cuidados. Nós aprendemos na psicanálise que tudo aquilo que nós não damos conta nas nossas emoções, ou seja, na nossa alma, né, vamos colocar para o sentido bíblico, na nossa alma, vai somatizar no nosso corpo físico. E o nosso corpo físico vai adoecer. Então, a maioria das doenças que nós temos no nosso corpo nasceu na nossa mente. Então, primeiro ela foi gerada na nossa mente, o estresse, a ansiedade, o medo exagerado, as angústias, as frustrações, então, e aí vem e somatiza no nosso corpo. Então, o que acontece? Nós precisamos distinguir isso. E o nosso corpo, ele adoece, ele precisa de cuidados, ele precisa de higiene. Então, quando nós falamos de corpo, nós estamos falando do que é visível. Quando nós falamos de alma, nós não estamos falando daquilo que é visível, nós estamos falando daquilo que nós sentimos. E o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de cuidados. Márcia, qual é o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso corpo, ele exige cuidados. Cuidados como? Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muita água, fazer uma boa caminhada, ter o nosso momento de lazer. Então, o nosso corpo, ele precisa de cuidados. Porque às vezes nós atribuímos a santidade apenas à roupa. Nós atribuímos tudo à roupa. E a roupa faz parte da santidade do corpo. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos morada de Deus, a morada de Deus tem que estar bem vestida, tem que estar bem composta, tem que estar bem arrumada. Então isso fala muito do relacionamento também que nós temos conosco, do autocuidado. Então nós precisamos entender isso. O nosso corpo, ele precisa de cuidados. Eu quero abrir um parênteses aqui para contar uma experiência que eu vivenciei. No período em que eu passei por depressão, eu fui perguntar uma pessoa cristã acerca de depressão, e essa pessoa, na ignorância, ela disse que depressão é porque eu estaria praticando algum pecado. Eu estava em pecado, então isso não estava agradando a Deus, então eu estava passando por depressão. Então, erroneamente, essa pessoa falou isso comigo, e eu já estava no fundo do poço. Foi aí que eu fiquei mais para baixo ainda, porque eu pensei, poxa, eu vivo no monte, eu vivo na igreja, eu vivo nas vigílias, eu vivo uma vida de separação para o Senhor, porque santos é separados também, separados do mundo, ou seja, na contramão do mundo. Eu busco viver esse caminho. Claro que nós falhamos todos os dias e erramos todos os dias. Então, quando aquela pessoa disse aquilo para mim, eu me senti mais para baixo ainda. Então, eu fui buscar acerca do que era depressão. Foi aí que eu aprendi que é a alma adoecida, que é os nossos neurônios que estão doentes, que é a nossa alma que adoeceu, é o momento que eu estava vivendo, é os processos que eu estava vivendo que estava afetando a minha alma. Então, a alma adoeceu. Então, o que acontece? Então, a gente tem que pesar as nossas palavras. Quando alguém vier falar algo que está com depressão, a gente tem que pesar o que a gente vai dizer. Porque também eu vejo muitas pessoas dizer assim, como que você tem depressão? Dá glória a Deus, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem um marido, você tem isso, você tem aquilo. E quem disse que depressão a gente sente por aquilo que a gente tem? Não é. Às vezes a depressão é um trauma, às vezes é algo sem explicação, às vezes é uma depressão crônica. Então o que acontece? Nós precisamos distinguir isso e buscar o entendimento para a gente falar sobre isso. Então,
A depressão é uma doença como todas as outras, que precisa de atenção como todas as outras e que precisa de ajuda. Se nós não estamos dando conta dela sozinha, nós precisamos buscar uma ajuda psicológica. A ajuda espiritual é fundamental nas nossas vidas, fundamental, mas se eu não estou dando conta, se isso começa a estar me levando para um estágio de querer tirar minha vida, porque o suicídio começou lá na depressão, nós precisamos buscar uma ajuda psicológica. E entendermos também que como seres humanos precisamos de ajuda. Vou dar um exemplo para você. Os discípulos fizeram uma pesca maravilhosa e no momento que eles fizeram a pesca maravilhosa, os peixes começaram a querer rasgar as redes e os discípulos pediram ajuda dos outros que estavam nos outros barcos para ajudá-los e eles foram ajudar. Então o que acontece? Pedir ajuda não é a pior coisa do mundo. Pedir ajuda é sinal de humildade, pedir ajuda é sinal de crescimento, até porque nós não damos conta de tudo sozinho. Se você está passando por uma situação que você está vendo que está fugindo do seu controle, pede ajuda, pede socorro. Não é vergonhoso, é sinal de humildade, até porque nós precisamos um dos outros. Pessoas ferem e pessoas curam pessoas. Então, às vezes, a nossa cura pode estar no nosso irmão. Então, às vezes, nós precisamos ir lá buscar um pouquinho do conhecimento daquele irmão, buscar um pouquinho do auxílio daquele irmão, porque nós não dominamos todas as áreas, nós não somos bons em tudo. Nós precisamos da ajuda dos outros. Deus não nos fez para ficar sozinho, Deus nos fez para nos relacionarmos. E nós estamos vivendo essa geração que não se relaciona, essa geração que prefere esconder que está mal, que prefere esconder que está com depressão, que prefere esconder e aparenta ser para as pessoas que é super forte, um super-herói, e na verdade somos muito frágeis e precisamos um dos outros. E passamos por momentos de depressão, passamos por momentos de ansiedade, de medo, porque isso faz parte das nossas emoções e é momentos, não. Então isso que nós precisamos aprender. Então, voltando para minha experiência que eu passei, essa pessoa disse, eu fui em busca, aí eu entrei no curso de psicanálise, eu fui entendendo, fui buscando, puxando o fio, o que me levou a ter depressão, e me fez entender que não era porque eu não era uma mulher de Deus que eu estava com depressão, não era porque eu buscava pouco, não era porque eu estava em pecado, era simplesmente porque a minha alma adoeceu. E aí que entra a questão, em que momento que ela adoeceu que eu não percebi? Foi nos momentos que eu mais estava fazendo a obra de Deus, ajudando um aqui, ajudando um ali, fazendo a obra de Deus, e aí eu fui engordando, eu cheguei a pesar 72 quilos nesse período, meu cabelo caiu bastante. E o que acontece? Às vezes nós começamos a usar mecanismos de defesas e sair para ajudar todo mundo para não ter um encontro com a gente mesmo, para não olhar para dentro de nós mesmos e bater de frente com os nossos gigantes internos. E era isso que eu estava fazendo. Eu ajudava todo mundo, eu ocupava minha vida com todo mundo para não ter que olhar para dentro de mim, para não olhar para dentro das minhas mazelas, dos meus medos, dos meus traumas, dos meus gigantes. E foi aí que eu parei nesse estágio de depressão. E foi aí que eu tive um encontro comigo mesma e eu comecei a olhar para dentro de mim e entender que eu precisava de cuidados, que eu tinha uma alma, que ela adoece, que eu tinha um corpo e esse corpo precisava de cuidados físicos. Eu engordei 72 quilos e minhas pernas doíam muito, eu sentia muitas dores nas pernas, eu comecei a sentir desânimo, eu comecei a querer só dormir. Dormir é uma fuga, né? Um mecanismo de defesa, de fuga dos problemas. Então eu queria só dormir, eu não via sentido na vida. Eu me senti realmente no fundo do poço, todo nesse processo da depressão. E o que acontece? E a depressão, ela tem o seu lado bom também. Tudo que acontece na nossa vida tem o nosso lado bom, porque a depressão, quando você se encontra na depressão, quando você vai sair dela, você precisa buscar novos meios. E aí eu fui encontrando novos meios para me reencontrar. Então ela também tem seu lado positivo, de nos fazer encontrar novas possibilidades de vida. A gratidão, encontrar sentido em cada detalhe da vida. Então ela nos leva de encontro com essas outras coisas também. Então tudo na nossa vida, por mais que seja ruim, tem o seu lado positivo.
Então, eu fui aprendendo a fazer isso na minha vida. Então, estou dividindo essa experiência porque talvez tenha alguém que você está com depressão e você pensa assim, poxa, mas eu vou no monte, poxa, mas eu vivo na igreja, poxa, mas eu sou uma mulher de oração. E você está com esse confronto. Então, o que acontece? Entenda, isso faz parte das nossas emoções. Mas tem como nós vencermos elas em Cristo Jesus. Porque é um estado que nós estamos vivendo. Não significa que você vai ficar assim a vida inteira. E o que acontece? Então eu passei por esse período, sentia muita dor na perna, minha autoestima estava lá embaixo, porque eu estava muito gorda, e as pessoas olhavam para mim e as pessoas elas não pensam no que fala, e elas diziam, nossa, como você tá gorda, nossa, o que tá acontecendo? E meu cabelo caindo, eu me sentindo horrível, e tudo isso virou um processo na minha vida. E Deus permite esses processos para que um dia nós possamos contar eles e outras pessoas possam ser alcançadas. E eu achava que cristão não passava por depressão. Então foi uma experiência fantástica na minha vida. E cristão passa, cristão dá câncer, cristão fica desempregado, cristão ele quebra braço, cristão ele dá tudo porque somos seres humanos. E o que acontece? A diferença é com quem nós vamos passar esse processo. E aí o que acontece? Quando eu cheguei a pesar esses 72 quilos, aí foi que eu estava no curso de teologia, que eu aprendi sobre a teologia da psique, eu aprendi sobre a tricotomia, que eu tinha um corpo, que eu tinha uma alma, e o meu espírito, ele sempre vai me ligar a Deus, ele quer as coisas de Deus, ele sempre vai me encaminhar para Deus, mas que existe uma alma dentro de mim, que é a sede dos meus desejos, do meu intelecto, dos meus sentimentos, que é sempre querer esse cabo de guerra dentro de nós. Então, essa é a experiência que eu tive. E aí eu fui na nutricionista, busquei ajuda. Quando eu cheguei na nutricionista, ela disse que para minha massa de corpo, para minha altura, eu estava na linha da obesidade. Ou seja, eu estava numa área de risco. E aí fui na nutricionista, comecei a mudança de hábito e comecei a reeducação alimentar. Entrou essa questão de tomar água. Faz parte do nosso cuidado do corpo, da santidade do corpo. Também comecei a alimentação, comecei a me alimentar direito, comer coisas mais saudáveis, coisas integrais, integral. Comecei a beber muita água, melhorar minha alimentação, isso melhorou meu intestino, isso melhorou tudo na minha vida, o meu humor. Então, quando nós falamos de santidade, de andarmos irrepreensíveis, de nos conservar em tudo, é em tudo mesmo, é na nossa mente, é no nosso espírito, é no nosso corpo. Então é nesse contexto, é andar bem vestido, é cuidar do templo, mas é também cuidar do templo com alimentação, cuidar do templo nos dando atenção. E outra coisa que eu aprendi muito importante é ouvir meus sentimentos, a ouvir e a perceber as minhas emoções e a ouvir os meus sentimentos. O que esse sentimento está querendo me dizer? Eu estou com raiva, mas por que eu estou com raiva? Então, e aí eu fui aprendendo esses contextos. Então, essa é a experiência que eu vivi. Espero que, de alguma forma, ela possa ajudar a vida de vocês. Esse não é um estudo muito apanhado, eu fiz um resumo, porque estudar tricotomia é algo muito profundo, é algo muito grande, que a gente tem que ir lá nós temos que, para entender todo o contexto, nós temos que ir lá no conceitos acerca do homem, da criação do homem. Então, é um assunto muito extenso. Então, por isso eu fiz um resumo e contei um pouquinho do meu testemunho. Espero que você seja abençoado, que você seja fortalecido. E, Márcia, como que a gente santifica o nosso espírito? Ele sempre vai nos conduzir a Deus, é sempre buscando as coisas de cima. E como santificar a nossa alma? É olhar a nossa motivação. Qual tem sido a nossa motivação? A minha motivação tem sido as coisas de cima, né? Quais têm sido as minhas motivações? Onde estão os meus pensamentos, né? E os meus sentimentos, como que tem que ser meus sentimentos? Aí eu vou colocar a descrição no vídeo de cada um deles. Como que você deve buscar a santificação da sua alma, da sua mente. E então eu espero que te ajudou. E se você gostou, compartilhe, divulgue, dá o seu like.
e divide esse conhecimento, porque talvez alguém está com depressão e precisa entender essa questão. Por que nós somos pessoas cristãs e passamos por esses processos? Isso não quer dizer que nós não temos fé, isso não quer dizer que a nossa fé é pequena, isso não quer dizer que nós estamos em pecado. Isso significa que nós somos seres humanos, que temos uma alma, que temos sentimentos, emoções. Então é isso que eu quero falar aqui com vocês, tá bom? Compartilhe, eu vou estar postando os vídeos inicialmente eu vou estar postando na sexta e no domingo, se eu não me engano que eu coloquei sexta, não, eu vou estar postando na sexta, na segunda, são os 2 dias que eu vou estar postando, porque por enquanto, inicialmente eu vou postar 2 dias, tá bom? Para você que me acompanha, para você estar sabendo os dias que eu vou estar postando, na segunda e na sexta, tá bom? Compartilhe, não guarde esse conhecimento só para você não. Compartilhe com um amigo. Pega esse link, compartilha com um amigo seu. Se você compartilhar um link desse para um amigo seu, esse amigo seu vai compartilhar para outras pessoas, que vai compartilhar para outras pessoas, e o canal vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o conhecimento vai chegar a outras vidas, porque quando um conhecimento ele fica guardado só para nós, é egoísmo. Mas quando eu divido esse conhecimento, eu começo a crescer em Deus. A sabedoria vem da gente multiplicar esse conhecimento, da gente dar o conhecimento, porque o conhecimento não é nosso, ele não nos pertence. Então, o que acontece? Somos apenas um instrumento. Então, na medida que eu tenho uma ferramenta que eu posso fazer o bem e não faço, é pecado. Então, tipo assim, se eu tenho conhecimento, eu posso usar ele para ajudar outras vidas, então é um dever meu usar esse conhecimento, tá bom? E você aí também que tem um conhecimento, você é formado em psicologia, em teologia, em história, em alguma formação, ou você sabe muito sobre um assunto, faça um canal, comece a espalhar esse conhecimento para as pessoas, porque às vezes nós não dominamos todas as áreas, às vezes o que você tem eu não tenho e vai me ajudar. Então começa a olhar dentro de você, o que eu tenho que eu posso dar para essa geração. É um louvor? Então eu vou começar a louvar, vou mandar um louvor para uma irmã, ou seja, é a palavra, então eu vou começar a pregar, é a oração, então eu vou começar a orar. Começa a dar o que você tem, que está dentro de você, e você vai ver que a vida ela vai te retribuir coisas muito grandes, porque o que a gente dá para a vida, ela nos devolve, que é a lei da semeadura. E outra coisa também, somos o que falamos, porque o que sai do homem, o que contamina no homem não é o que entra, é o que sai. Então, somos o que falamos, somos o que vemos, porque os olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Somos também o que pensamos, porque a palavra do Senhor diz que assim como pensamos, assim será a nossa vida. E também somos o que comemos. Então, nós precisamos entender isso. Somos o que você pensa vai atrair para a sua vida. Se você pensa só em coisas negativas, em coisas ruins, a sua vida vai ser assim. Se você achar que você não merece, que você não é merecedor, você não vai receber as bênçãos de Deus para sua vida. E se você olhar com os seus olhos negativos e não ter uma visão espiritual, o que a vida vai trazer para você, você vai receber de negativo. Então a gente precisa entender esse contexto. E o que eu falo às vezes pode nos colocar em prisões. Então nós precisamos ter esse discernimento do que falar, como falar e de que forma usar essa palavra na nossa vida. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra, ela tem um grande poder nas nossas vidas. Então, essa é a palavra de hoje e somos o que comemos. O que você come hoje vai te definir lá na frente. Se eu vou ter mais saúde, se eu vou estar bem disposto. Então, nós precisamos entender esse contexto. Ser cristão é um pacote. A santidade é um pacote. É ser irrepreensível, é ter um caráter santo. E eu sou santo não por medo, mas se torna um estilo de vida na minha vida. Eu sou santo porque Ele é santo. Eu busco ser santo porque a palavra do Senhor nos conduz à santidade. E a palavra do Senhor diz, vocês já estão limpos pela palavra que há em vós. Então, o que nos limpa, o que nos dá uma vida em santidade, é a meditação diária da palavra. É uma busca diária da palavra. A palavra nos limpa, nos lava. Ela penetra até na divisão da alma, faz separação entre espinha
e medula, ela é apta para discernir os pensamentos do homem. Então é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos dá vida. Então seja cheio pela palavra do Senhor nesse dia. Pai, a minha oração de hoje é que essa palavra gera vida na vida de cada pessoa que está ouvindo, que gera santificação, que gera, Senhor, mudança de vida, mudança de caráter. Pai, porque só o Senhor pode alcançar, Pai, a nossa alma, a nossa vida. O Senhor pode nos dar vida e vida com abundância. O Senhor pode sarar, Pai, os nossos traumas, os nossos medos. O Senhor pode nos levar a níveis mais profundos na Tua presença. Por isso, Pai, eu te glorifico, te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor possa nos dar sabedoria para buscarmos ter uma vida santa, um olhar santo e vivermos em santidade. Assim nós te agradecemos.